E aí, futuro servidor, professor Arnes aqui para mais uma aula sobre Estatuto da Barra dos Coqueiros. Cara, olha aqui para mim. Vai dar certo, você vai conseguir. Eu sei que a gente tem medo às vezes de estar focando tanta energia no estudo e não ser aprovado. Vai ser aprovado. Continue batalhando, faça a sua parte. Não se sabote, estude dia após dia. Crie uma rotina de estudo que vai dar certo. E eu vou te ajudar. E hoje eu vou te ajudar como? A gente vai verificar hoje que de acha essa prescrição das sanções administrativas, né? E quem cabe aplicar as sanções administrativas? Quer saber tudo isso? Então vem comigo que a gente vai aprender agora. E então, meus queridos, prescrição, que treta é essa? Ó, quer enrolação não, vamos direto ao ponto? Sobe o slide aí, me diminui aqui e presta atenção aí, ó. Prescrição, o que eu tenho que saber de prescrição? Nada mais de que é a perda do direito de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. Como assim, professor? Não entendi. Imagina o seguinte, você cometeu uma falta. Vamos lá no artigo 104 e coloca que você retirou da administração pública um objeto, um computador, sem autorização do chefe. Isso é punível com alguma penalidade. Vai ser feito um processo administrativo, uma sindicância para apurar. Só que, desde a data que você retirou esse objeto, a administração ela tem que agir, ela tem que te punir. Eu não posso falar bem assim, rapaz, o servidor Arneson, há 10 anos atrás, retirou um objeto da administração. Vamos apurar isso? Vamos penalizar ele? Não, não é assim. Existe um prazo para a administração apurar essa irregularidade. E esse prazo que eu chamo de prescrição. Então, não é ad eterno. Se você cometeu uma falta há 20 anos atrás, a administração ainda pode te punir? Rapaz, depende do prazo de prescrição. É isso que a gente vai estudar agora. E aí presta atenção, olha aqui para mim. A prescrição, primeiro ponto importante que eu tenho que saber, quando que ela se inicia? Quando é que começa a contar a prescrição? É do ato em que eu retirei o computador da administração, que eu levei para casa? Imagine o seguinte, olha a situação. Na quinta-feira eu levei. É a partir dali que começa a contar a prescrição? Não. A prescrição começa a contar a partir de que a autoridade tem conhecimento que você praticou isso. Então, primeiro ponto, prescrição é esse prazo que eu tenho de administração para punir você e começa a contar quando? É a partir do fato que ocorreu o fato? Não, não é a partir da ocorrência do fato. É a partir do momento do conhecimento da autoridade, tá? Tá aí, ó, o início da prescrição começa a partir do conhecimento do fato, o conhecimento do fato pela autoridade, tá? Então eu sou o chefe, eu sei que o rapaz levou o computador. Depois de um mês eu descobri que ele levou, ali começa a prescrição. Ah, eu fui descobrir que ele levou o computador depois de um ano. Então, é a partir do conhecimento do fato que começa a prescrição. Professor, mas se ele levou já tem um ano, já tem um ano de prescrição? Não, porque ninguém tinha conhecimento do fato. Quando a partir do momento que alguém tem, é que começa a contar o prazo de prescrição. Aí ele vem aí, ó, o prazo de contagem é interrompido a partir da abertura da sindicância ou do processo administrativo e somente cessa a interrupção após a decisão. Como assim, professor? Olha, a gente ainda não estudou as apurações da irregularidade. Mas imagine o seguinte, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Esse lápis aqui é quando você tirou o computador da administração. Você cometeu uma infração. Depois de um ano, isso aqui é quando eu tomei conhecimento do fato ocorrido. Me diz uma coisa, do lápis até isso aqui, já é tempo de prescrição? Não, não é tempo de prescrição ainda, porque não é a partir do fato, começa a contar a partir do conhecimento. Então, a partir daqui em diante, começa a contar a prescrição? Sim, começa a contar a prescrição. E aí, ó, imagine aqui, ó, tá contando a prescrição. A partir, deixa eu pegar outro objeto para vocês não se confundirem. Tá aqui, ó, esse cadastro que tá aqui em cima da minha mesa. A partir desse momento aqui, nesse cadastro aqui, é quando iniciou
a sindicância ou processo administrativo. Professor, o que é sindicância e processo administrativo? A gente vai falar isso em outra aula. Mas a partir daqui eu estou dizendo que começou a apurar a irregularidade. Então eu tomei conhecimento e demorou aí, vamos colocar 6 meses para eu realmente começar a apurar essa irregularidade. Então aqui tomei conhecimento, aqui eu comecei a apurar. Desse aqui até aqui, ó, nesse período aqui, tá contando prescrição? Tá contando prescrição. Só que a partir do momento que eu abro o processo administrativo aqui, opa, cessa a prescrição. Ela fica suspensa, fica interrompida e só vai começar a contar quando todo o processo administrativo acabar. Então, se nesse período aqui que está o cadastro é o período do processo administrativo, está suspenso o prazo. E ele volta a contar no final. No final. Espero que tenha compreendido com esses. Eu tenho um objeto aqui na mesa e vou pegando, tá? Agora tá. Diante de tudo isso, professor, mas que prazo é esse? O prazo depende da penalidade. E aí você tem a tabelinha aí, ó. Essa tabelinha aí, meu amigo, grava na cachola, tá? Anota ela. Aí ele fala, ó, penalidade de advertência. O prazo de prescrição é 12 meses. Suspensão, multa, 24 meses. E demissão e cassação e destituição, 5 anos. Como assim, professor? Eu cometi uma falta leve, que é punível com advertência. Essa falta leve, depois de 1 ano, a autoridade tomou conhecimento. A minha pergunta é, prescreveu? Prescreveu o prazo? Ah, professor, é 12 meses, prescreveu. Não prescreveu, porque não está contando ainda a prescrição. A prescrição começa a contar a partir do conhecimento do fato. Então, se eu cometi a falta aqui, depois de 1 ano descobrir o fato, então é a partir daqui em diante que vai contar a prescrição. Então, esse 1 ano aqui não é prescrição ainda, porque ninguém tinha conhecimento do fato. Não é a partir do fato, é a partir do conhecimento dele. Agora, eu tomei conhecimento. Se eu não apurar em 12 meses, aí sim. Opa, desculpa. Se eu não apurar em 12 meses, aí sim vai ocorrer essa situação. Se depois que eu tomei conhecimento, 12 meses não apurei, poxa, prescreveu. A administração não pode mais me punir. Caraca, não pode mais punir você. É isso que ocorre. A administração fica proibida de punir o servidor. Perfeito. Se apurar antes de 12 meses, pode? Pode. Se apurar no período aí de 6 meses e abrir o processo administrativo, interrompe o prazo de prescrição. Correto? Então vamos lá agora, suspensão, 24 meses, suspensão e multa, não esqueça da multa. E demissão, cassação e destituição, 5 anos. Professor, beleza, eu já sei o prazo de prescrição. 12 meses para advertência, 24 para a suspensão. A multa também leva 24 no coração. Né? Musiquinha lesa, mas eu tenho certeza que é essa leseira que ajuda você a decorar. E demissão e cassação, 5 anos. Qual é a treta aí? A treta é o seguinte, que existe uma coisa que é cancelamento do registro. Aí a banca vai fazer o quê? Confusão, vai misturar. Professor, o que é cancelar o registro? Eu sei que prescrição é o prazo que a administração tem para punir o servidor. Caso passe esse prazo, ela não pode punir. E o que é esse cancelamento do registro? O cancelamento do registro, a administração já puniu o servidor. E toda vez que ela punir, vai acontecer o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó. Tem um papel aqui e eu estou aplicando advertência em você. Quando eu aplicar essa advertência, isso aqui vai para a sua pastinha. E essa pastinha se chama assentamento funcional. Então lá nessa pastinha vai ser colocado, ó, assentamento funcional. Só que aquilo ali vai ficar ad eterno no seu assentamento funcional? Não vai ficar de eterno. E aí que vem o cancelamento do registro. Eu falo que, no caso de advertência, como você está vendo aí no slide, 3 anos é o prazo para isso aqui ficar dentro do seu assentamento. Após 3 anos, eu vou lá, tiro essa advertência do seu assentamento e rasgo e jogo fora. Então, o cancelamento do registro é nada mais que você já recebeu a penalidade, tá no seu assentamento, eu vou lá e tiro. E aí você tem que decorar que no caso da advertência é 3 anos e da suspensão 5 anos. Professor, aí no quadrinho não fala quanto é da demissão e cassação, porque demissão e cassação, na verdade, o seu registro todo que foi rasgado. A demissão é um desligamento, é uma vacância. Então,
eu tiro tudo. Tu não tem mais registro, na verdade, né? É isso, teoria, tá, gente? Você não tem mais registro. Por isso que não tem cancelamento do registro da demissão. Então, cancelamento do registro é para caso de advertência e suspensão. Multa, professor, tem cancelamento do registro, né? O estatuto não fala a respeito da multa, então leve só como suspensão. E aí você vai gravar. Calma aí, então. A prescrição, eu fecho o olho porque fechando o olho você mentaliza, né? Você vai internalizar o conteúdo. E aí você vai falar, cara, advertência, prazo de prescrição, opa, 12 meses. E cancelamento do registro, 3 meses. Opa, suspensão, prazo de prescrição, 5 anos. Opa, não. 24 meses. E o prazo do cancelamento do registro, que é 5 anos. Não confunda essa data. É só lembrar, a prescrição sempre é um prazo menor. 12 meses para advertência e 3 anos para cancelamento do registro. Suspensão, eu tenho 24 meses para a prescrição e 5 anos para cancelar o registro. Perfeito aí? E só para finalizar agora, eu quero que vocês olhem esse próximo slide aí, ó. Eu quero saber quem aplica a penalidade. Quem aplica a penalidade? A gente vai ver quando estudar sindicância e processo administrativo que qualquer autoridade pode, no caso da sindicância, pedir para instaurar. Já no caso do processo administrativo, tem que ser o prefeito, ou um secretário, ou o presidente da Câmara, no caso do servidor do Legislativo. Mas que aplica a penalidade? Depende de qual é a penalidade, conforme você está vendo aí no slide. Eu tenho aí, ó, chefes, qualquer chefe de repartição, de órgão, ele pode aplicar a advertência, que é a penalidade mais leve. Já os secretários municipais, multa ou suspensão até 30 dias. Prefeito, qualquer penalidade. E tome cuidado com isso. Se o servidor levou uma suspensão de 15 dias, quem pode aplicar a penalidade? O prefeito, o secretário. Professor, mas é o secretário que aplica a suspensão até 30 dias. Mas o prefeito pode aplicar qualquer penalidade. O prefeito pode aplicar até a própria suspensão. O prefeito pode aplicar a própria advertência. Agora, se a suspensão é acima de 30 dias, aí sim, só o prefeito pode aplicar. O secretário pode aplicar até 30 dias, tá? E o presidente da Câmara pode aplicar qualquer penalidade para servidores do Legislativo. Lembrando que nós temos aí Executivo, Legislativo e Judiciário. No município a gente não tem poder judiciário, mas temos poder legislativo. E o presidente da Câmara que é responsável por aplicar a penalidade ao servidor. Perfeito? Aula tranquila, fácil, gostosa e eu tenho certeza que a sua aprovação está próxima. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, comentar, estou com dúvida, gostei da aula, quero mais aula a respeito de qual assunto e compartilhar esse conteúdo, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.